Olá, cuidadores! Eu sou Jéssica, eu sou responsável aqui pela Cuidare. A gente vai falar um pouco sobre os cuidados em ambiente hospitalar. Então é importante que vocês saibam um pouco sobre a Cuidare. A Cuidare ela é uma franquia de cuidadores, a gente fornece o serviço de cuidador tanto em ambiente hospitalar quanto em ambiente domiciliar. Então, as escalas elas podem ser escalas fixas, escalas avulsas, e a gente fornece o serviço para adultos, crianças, recém-nascidos ou qualquer assistido que tenha alguma necessidade, de assistência. Quando a família contrata o serviço em ambiente hospitalar, é porque provavelmente ou ela não tem condições de fazer esse acompanhamento, ou não tem nenhum familiar que possa dar essa assistência. Então, o cuidador ele vai fazer parte da família ali naquele momento, e é ele que vai prestar aqueles cuidados iniciais e de estar dando aquele suporte. Geralmente, em ambiente hospitalar, as escalas são 12x36 ou 24x48. Aqui em Conquista a gente tem vários hospitais, mas geralmente a troca ela é feita entre 7 da manhã e 7 da noite. Mas quando a escala ela é montada, a gente envia para vocês, a gente passa essas informações para que vocês saibam do horário de entrada e horário de saída aí do hospital. Então, escala em ambiente hospitalar, a troca a cada 12 horas ou a troca a cada 24 horas. Muita gente que pergunta, mas ele já tem ambiente hospitalar, o que é que eu vou fazer ali? Vai dar uma assistência básica, Então, se o familiar contratou aquele serviço, é porque há necessidade desse acompanhamento, há necessidade de assistência, a necessidade de estar ali presente quando um profissional de saúde passar. Então, quais são as atribuições do cuidador? Primeiro ponto que a gente fala, não espere o técnico de enfermagem para que ele faça tudo. Uma troca de fralda, muitas vezes o técnico está ali, técnico para 10 pacientes, não dá conta. Então, se o familiar contratou um serviço de cuidador que consegue fazer uma troca de fralda, um auxílio no banho, um auxílio na refeição, esteja ali presente para poder fazer isso, que traz uma melhoria naquele momento de internamento, Já está ali internado, o idoso está ali internado, passando por várias situações, tem um acompanhamento, tem uma assistência ali de extrema importância. Auxílio na refeição, muitas vezes o idoso ou assistido, ele está ali utilizando a gastrostomia, uma sonda, na maioria dos casos, Quando há um procedimento invasivo, é o técnico do hospital que vai manusear. Mas se vocês perceberam que há uma necessidade, às vezes o assistido precisa com sede, busca uma água para o assistido que está ali internado. É claro, que tem idosos que não têm a liberação da via oral, tudo isso precisa ser acompanhado. Às vezes o idoso está ali utilizando uma gastrostomia, uma sonda nasointeral e ele não tem a liberação da via oral, tem que ter cuidado com isso. Mas se houver liberação, o cuidador ele pode dar esse auxílio ali na refeição. Mudança de decúbito pode ser feita, de ter esse auxílio dos cuidadores. Locomoção, se o paciente ele consegue levantar para poder tomar um banho, tentar dar uma volta ali com ele naquele ambiente. Esse auxílio do dia a dia, esse acompanhamento é de extrema importância quando se está em ambiente hospitalar. Acompanhamento em procedimento, às vezes, o assistido vai fazer um exame em outro setor, o cuidador ele pode acompanhar, ele pode estar ali presente, informar principalmente aí a equipe o que está acontecendo, se houve alguma alteração, olha, o assistido ele não dormiu bem essa noite, ele teve alguma coisa, informar a equipe de saúde, estar presente, bater um papo com ele, fazer uma companhia, isso aí melhora essa qualidade desse internamento em que se há uma companhia. Se você percebeu que o idoso ali ele tá triste, o assistido ele tá triste de alguma forma, bate um papo com ele, liga uma televisão, coloque uma música, Tente trazer ali um ambiente melhor para aquele assistido. A informação para os familiares e para cuidar é de extrema importância aí. Quando um familiar está internado em um ambiente hospitalar, hoje a gente utiliza a passagem de plantão, que é a evolução. Quando um paciente está muito tempo internado, a gente utiliza a passagem de plantão via portal da Cuidare. Então, o cuidador ele vai ter um login, ele vai ter uma senha, ele vai ter aquele acesso e vai colocar a passagem de plantão dentro do portal. Quando as escalas elas são menores, quando são 3, 5, até 10 dias, às vezes a gente faz e recebe essa evolução via WhatsApp. A evolução do WhatsApp ela tem um padrão. O padrão a gente envia, em que se tem o nome, a idade, a data, o turno que se está assumindo, os sinais vitais desse paciente, os medicamentos que foram utilizados. Então essas informações elas precisam ser coletadas e ser registradas em evolução. Depois que a gente recebe essa evolução, a gente analisa aquelas informações, às vezes tira um erro ortográfico, coloca no nosso padrão e envia para o familiar. Então é importante que essas informações elas sejam bem redigidas, que vocês recebam todas as informações, anotem os medicamentos, anotem os sinais vitais para depois poder passar para a gente, que depois a gente vai enviar essa informação para o familiar. Então precisam ser informações concretas, informações o que o médico falou, o fisioterapeuta falou, o que o nutricionista orientou. Anotem essas informações para que a gente possa fazer uma evolução completa e
enviar aí para o familiar. As evoluções, elas devem ser enviadas após, no máximo, 30 minutos após finalizar o plantão. Então, digamos que você terminou seu plantão às 7 horas da noite, a gente tem que receber essa evolução até 7h30, porque o atendimento aqui da Cuidare vai analisar aquela informação e depois vai enviar para a família. Se vocês demoram muito tempo para poder enviar essa informação, ela se perde e fica atrasada. Então, durante o seu plantão, vai ali colocando as informações, vai fazendo aos poucos e no final do plantão já envie logo para que a gente possa fazer essa análise das informações. Então, não esqueça de anotar os nomes dos medicamentos, o horário que foi feito, os sinais vitais que foram aferidos. Sinais vitais e medicamentos são administrados pela equipe do hospital. O cuidador ele não administra, nem vai aferir, mas eles precisam ter esses registros. Existem alguns casos em que o familiar leva o medicamento para o cuidador administrar, são raros os casos, ou então são casos em que às vezes o hospital não tem aquele medicamento e aí o assistido ele leva, o cuidador ele pode administrar. Mas todas essas informações elas são passadas aí no recebimento, ou no plantão, ou na passagem das informações. Trocou de plantão com seu colega, passe aquelas informações, né? Quando a gente faz uma escala, a gente sempre vai montar um grupo no WhatsApp, então coloque aquela passagem de plantão ali no grupo do WhatsApp para que seu colega ele tenha essa informação e consiga dar uma continuidade aí de assistência. Sobre bater o ponto ou não bater o ponto, bater o ponto a gente só vai realizar no sistema quando são escalas longas, mas isso a gente sempre vai avisar. O bater ponto é no portal da Cuidare, com login de senha e acesso que o cuidador ele recebe, mas a gente sempre vai avisar, olha, essa escala precisa bater ponto, essa escala ela não precisa, porque vai depender do tamanho da escala que for contratada. Quais são as atribuições administrativas do cuidador em ambiente hospitalar? Primeiro ponto é, se você teve algum imprevisto, alguma necessidade de substituição, avise a Cuidare com antecedência. A gente nunca vai deixar o paciente desassistido. Houve um problema de família, um problema de saúde, avise a gente para que a gente faça essa substituição. A escala ela vai ser organizada pela Cuidare, é de responsabilidade que a Cuidare organiza, mas a gente precisa saber se vocês terão ou não condições de assumir. Qualquer problema, avise a Cuidare que a gente vai fazer substituição. Fardamento. Não é porque você está em ambiente hospitalar que você não vai utilizar o fardamento da Cuidare. Você precisa estar de fardamento em todos os seus plantões. Lembrando que você está na rua, chegou da rua, vai estar com uma roupa, entrou para o leito do paciente, faz a troca daquele fardamento, dá o seguimento ali no plantão. No final até você pode ir para casa com o seu fardamento, mas é importante que você faça essa troca ao chegar no hospital para evitar a contaminação do ambiente ou evitar a contaminação ali para o paciente. Então o fardamento ele precisa ser trocado ao chegar nessa escala. Regras de higiene: cabelos sempre presos, cabelo sempre amarrado, porque se você vai dar assistência, se seu cabelo tá ali caindo próximo ao assistido, isso não pode acontecer. Unhas sempre curtas, sapatos sempre fechados, nada de utilizar maquiagens fortes, saia, short, vestido. O fardamento é a blusa da Cuidare e uma calça. A calça ela pode ser uma calça escura, pode ser uma calça branca. Não utilizem calças estampadas, pode ser uma leg preta, né, uma calça jeans. Então a gente vai fornecer a blusa para o fardamento e a calça o cuidador pode utilizar uma calça escura que tiver, o sapato sempre fechado. Se caso você não conseguiu, não deu tempo de receber o fardamento ainda, utilize sempre um pijama cirúrgico de cor neutra ou uma roupa branca. Depois que você assumir esse plantão, entrar em contato com a gente que a gente vai fazer a entrega aí do fardamento. Sejam pontuais, principalmente em ambiente hospitalar. Tem hospitais que não autorizam a entrada do cuidador quando ele chega atrasado, então seja pontual. Se a troca é feita às 7 horas, chega ali 10, 15 minutos de antecedência para poder conseguir fazer a troca e liberar o seu colega. Então seja pontuais. Sejam éticos. Às vezes você pega um paciente que está em terminalidade, um paciente que tem uma gravidade. Cuidado com as informações que são passadas. Evite ficar falando de gravidade no leito daquele paciente. Evite ficar se comunicando com a equipe de saúde, trazendo informações ruins para o paciente. Às vezes há necessidade. Sai um pouco do quarto, escute ali o que a equipe de saúde tem a falar. Sejam éticos, não fiquem passando informações sobre pacientes para terceiros, para familiares. Então, muitas vezes a gente pega pacientes em hospitais que tem uma doença mais grave, que tem uma doença mais crônica, complicada. Então, evite essas informações por conta de uma questão ética, né? Vocês são profissionais de saúde, vocês são cuidadores que precisam ter ética e profissionalismo nisso aí. Sobre a questão da utilização dos EPIs, às vezes você vai assumir uma escala dentro de um hospital que precisa utilizar uma máscara, um N95, uma luva. Sempre entrar em contato com a Cuidare, porque esses EPIs ou a Cuidare vai fornecer ou familiar ou ambiente hospitalar. Então, se você está acompanhando um paciente em isolamento, esses EPIs precisam ser utilizados, mas a gente tem que avaliar qual é a equipe que vai fornecer, porque depende do tipo de hospital e depende do tipo de escala que for contratar. Questão de refeições em ambiente hospitalar. Vai depender de que tipo de hospital você estiver. A gente tem hospitais em que fornecem as refeições completas para os funcionários, tem outros que não oferecem. Então, para vocês saberem disso, pode perguntar aqui na Cuidare que a gente sempre entra em contato
contato com o familiar ou com o cuidador e questiona sobre isso. Nem todos os hospitais particulares vão fornecer, porque vai depender do tipo de plano de saúde que tiver, e nem todo hospital público não fornece. Tem muitos hospitais que fornecem lanche, fornecem café da manhã, fornecem almoço, fornecem jantar. Então essas informações elas são individualizadas para cada tipo de hospital. Proibições: não aceitem plantões particulares de familiares. A gente não consegue garantir se o familiar vai te pagar, se ele vai ter ética na sua contratação. Se você está com empresa, com a Cuidare, existe esse respaldo ali na contratação, a gente vai estar dando aquele auxílio. Então não aceitem essa contratação de forma particular. Não faça troca de plantão com colegas sem a nossa autorização. Todos os plantões que forem realizados algum tipo de troca, a Cuidare precisa ter essa informação. Lembrando que cuidadores que não são da Cuidare não podem assumir plantões da Cuidare. Então sempre quando houver algum tipo de substituição, entre a nossa equipe e de preferência com os cuidadores que já conhecem aquele paciente ali. Não pode fazer indicação de cuidadores particulares para os familiares, porque isso aí gera um vínculo e pode haver algum tipo de problema entre essas informações e o familiar for cobrar de vocês. Passar informações principalmente sobre questões financeiras para os familiares. Muitas vezes eles querem saber quanto vocês ganham, quanto que custa o serviço. Não é interessante que essas informações elas sejam passadas, até por uma questão ética, né? Até por uma questão de profissionalismo aí dessas trocas de escalas, esses oferecimentos de plantões particulares. A gente costuma dizer que se você está na Cuidare, se você tem uma qualidade de serviço, a Cuidare sempre vai ter plantão para você. Mas se você faz um serviço particular, o paciente ele pode vir a óbito, a família pode cansar do serviço do cuidador e não querer mais o seu serviço e você ficar aí sem oportunidade de trabalho. Então não preste plantões de forma particular. Qualquer familiar que oferecer um serviço particular, entre em contato com a gente e fala: olha, esse paciente me ofereceu um serviço particular. Ou então você entra em contato e fala: olha, avise a Cuidare, entre em contato com a Cuidare que a Cuidare vai resolver. Não pode sair do ambiente hospitalar para poder resolver questões particulares e deixar o paciente sozinho. Esteja no ambiente sempre. Pode ser que o paciente precise de algum tipo de assistência, de algum tipo de auxílio, então esteja ali presente a todo momento. Mas e referente à questão das refeições? Cada caso é um caso. Tem hospitais que fornecem a refeição para o acompanhante no quarto do paciente, no leito, tem outros que oferecem refeitório. Então, sempre questionar referente a isso aí, se vai poder sair ou não do leito para poder fazer essas refeições. Outro ponto seria a questão de pacientes em UTI. É muito comum que o serviço de idosos, cuidados com idosos, os familiares consigam que o cuidador ele esteja ali no ambiente de UTI fazendo esse acompanhamento. Mas o serviço do cuidador ali, nesse ambiente de UTI, é para dar uma assistência, um auxílio, um acompanhamento e não necessariamente realizar procedimentos mais técnicos, né? Então o cuidador ele pode estar em ambiente de UTI para poder fazer companhia, ele está presente. A gente já tem dados científicos que mostram que quando um cuidador, que quando um familiar, ele tem a presença de uma pessoa conhecida, ou ele tem aquele auxílio ali a todo momento, taxa de internamento reduz, tempo de hospitalização reduz, tempo de UTI também reduz. Então tem muitos idosos que conseguem essa liberação de ter o serviço da Cuidare dentro do ambiente de UTI. Sobre a questão de óbito, se o paciente ele vir a óbito, que pode acontecer, entre em contato inicialmente com a Cuidare. Lembrando que a Cuidare funciona de domingo a domingo, de 7 da manhã até as 9 da noite. Se passar desse horário, pode entrar em contato direto com o familiar, mas geralmente entra em contato com a Cuidare que a gente vai passar essas informações. E para finalizar, sobre a questão de contratação e pagamento. O serviço do ambiente hospitalar, ele é feito uma contratação de serviço avulso, então o pagamento ele é um pagamento por plantão, pagamento avulso, e o pagamento ele é feito em até 72 horas úteis após a finalização da escala. Então digamos que o familiar contratou o serviço por 5 dias, estendeu por mais 2, então ao todo 7 dias de escala. Após esses 7 dias, a gente tem até 72 horas úteis para poder fazer esse pagamento. O pagamento ele é feito via Pix ou transferência, e o cuidador ele vai receber o pagamento de forma integral, sem descontos. Cada valor de plantão ele vai variar dependendo da carga horária que for realizada. Então a gente sempre avisa isso antes do momento da contratação. Então são essas as informações que eu precisava falar com vocês sobre a contratação do serviço em ambiente hospitalar. É um serviço que a gente é muito solicitado, a gente tem várias demandas em todos os hospitais aqui em Conquista. Então há essa necessidade desse acompanhamento. O serviço da Cuidare é de extrema importância nesse momento aí de acompanhamento, e a gente conta com a colaboração de vocês, a gente conta com cuidadores éticos, profissionais que tragam essa melhoria aí desse período de internação dos nossos assistidos.